Livro dos Salmos, Salmo de número 23. Se você achou, diga amém. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Queiram estar assentados, por favor? Muito obrigado. A minha proposta essa noite, irmãos, é trabalhar um pouquinho sobre este salmo, que é, sem nenhuma dúvida, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23, ele é tido por muitos como o texto mais lido de todo o mundo. É o primeiro que as crianças memorizam, decoram. É o texto mais lido à beira de um leito de enfermidade. É o texto que muitas pessoas fazem uso em uma cerimônia fúnebre. Enfim, o Salmo 23, ele se tornou ao longo da história como um dos textos, e por que não dizer, o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Este salmo tem sido musicado por centenas de cantores, poetas. Este salmo, ele apresenta para nós grandes verdades concernentes a Deus, e por que não dizer, referentes ao homem que deposita plenamente a sua confiança a Deus. Nós estamos diante de um salmo que muitos consideram um texto popular. É comum você observar nas casas, principalmente na sala, aquele belo quadro escrito o Salmo 23. E por detrás das letras, uma bela paisagem para completar toda aquela bela obra. Por isso é um texto popular, que muitas pessoas memorizam, que muitas pessoas já sabem de cor. E eu me lembro muito bem, quando criança, por 6, 7 anos de idade, eu me recordo muito bem das vezes que ia dormir na casa dos meus avós, e ouvia e via a minha avó e o meu avô, sempre, toda noite e pela manhã, fazer as suas orações, agradecer a Deus por tudo, e recitar versículo por versículo do Salmo 23. É um salmo que as crianças sabem, é um salmo que todos os cristãos conhecem. Porém, dentro deste salmo, existem algumas verdades que, muitas vezes por nós, em uma leitura rápida, em uma leitura diária, nós não as percebemos. Se faz necessário por algumas vezes pararmos para meditarmos,
com mais ímpeto e orar a Deus, dizer: Deus, fala comigo através das frases, das melodias que estão contidos neste salmo. Este salmo, ele inicia com o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só esse texto, só esta frase, só esta sentença já bastaria para nós desenvolvermos aqui algumas mensagens. E eu consigo dividir apenas esta frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em 3 partes. E eu vejo o salmista, quando escreveu esta melodia, porque você sabe muito bem que salmo é canção, é louvor a Deus. E eu consigo ver Davi escrevendo este salmo, e ao mesmo tempo que está escrevendo, enquanto escrevia uma palavra, ele parava, meditava, escrevia mais outras e parava e meditava. E eu consigo ver esta pequena frase de abertura deste salmo, dividida em 3 partes. Primeiro, o Senhor é. Segundo, meu pastor. E terceiro, nada me faltará. Quando eu vejo Davi escrevendo as primeiras palavras, e ele está no seu coração meditando: o Senhor é. Ao longo da Bíblia, irmãos, nós percebemos o que Deus é. Se fôssemos aqui relatar tudo que Deus é, muito tempo ficaríamos e com certeza não iríamos concluir todo o pensamento, porque Deus é. A Bíblia nos apresenta que Deus, Ele é onisciente, significa dizer que Ele conhece todas as coisas. A Bíblia nos apresenta que o nosso Deus, Ele é onipresente. Podemos então dizer que Ele é um Deus que está presente em todos os lugares. A Bíblia nos apresenta que esse Deus, Ele é onipotente. Isso significa que Ele é um Deus que tem todo o poder e pode fazer todas as coisas. Deus, Ele é. Mas se tem uma qualidade que me fascina, e se um dia eu fosse interrogado e perguntado: qual é o atributo de Deus que você mais admira, dentre todos os atributos que Deus possui, eu com certeza iria falar sobre a imutabilidade de Deus. Dentro desse pensamento de que Deus é, eu tenho que lhe afirmar essa noite que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele é imutável. Quando eu digo que Deus é imutável, eu estou afirmando essa noite para você que não existe sombra nenhuma de variação no Deus que nós servimos. Quando eu falo essa noite que Deus, Ele é imutável, eu estou dizendo para você que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje e é o mesmo Deus que vai operar no amanhã. Ele é imutável. Quando eu falo de Deus, eu vejo esse mesmo Deus afirmando que Ele é. Quando Moisés estava no seu segundo período de 40 anos da sua vida no deserto, a Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, você conhece a história, e diz a Bíblia que a sarça começa a pegar fogo, e Moisés começa um diálogo com Deus, e Deus fala: eu preciso de você, vai até o Egito, porque eu tenho uma tarefa. E Moisés tenta negociar com Deus, manda outro, porque eu não tenho condição. Aí quando está no fechamento da conversa, Moisés já está convencido que não tem para onde fugir, e ele fala: tá bom, Senhor, eu vou, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? Qual o teu nome? Deus fala: não precisa dizer muita coisa, apenas diga que eu sou. Aleluia. Ele é. Esse Deus é. Para falar de mim, para falar que eu sou, eu preciso sempre colocar um adendo, eu preciso sempre colocar uma observação, um adjetivo. Eu sou alto, baixo, eu sou magro, eu sou gordo. Mas para Deus não precisa, porque Ele é tudo. Então apenas eu preciso dizer: Deus é, e ponto final. Eu vejo Davi com esse contentamento, irmãos. Enquanto ele está escrevendo, ele está dizendo: Deus é.
Deus é. E a mente do salmista vai viajando e ele vai meditando no que Deus é. Além desse Deus que nós servimos ser imutável, não haver sombra nenhuma de mudança na sua essência, no seu caráter, eu afirmo que esse Deus, Ele é incriável. Cleito, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que embora Deus crie, Ele nunca foi criado. Eu quero dizer que embora Deus faça, Ele nunca foi feito. Eu quero dizer que antes que os montes surgissem, ou melhor, até mesmo a terra, porque a Bíblia diz, o profeta falou, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, Deus estava usando a boca do profeta para dizer, eu sou, aleluia. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você vem aqui prestar o teu culto de adoração, de louvor. E eu sempre afirmo isso e sempre vou afirmar, se a tua real motivação é estar aqui na casa de Deus, para fazer qualquer outra coisa que não seja adorar ao Senhor, você está perdendo o seu tempo aqui. Porque essa casa foi feita, esse lugar foi constituído para prestar honra, glória, louvor e adoração ao único Deus, ao Deus que é. Você pode glorificar ao Senhor por isso, porque Ele é. Quando eu falo que Deus é imutável, quando eu falo que Deus é incriável, eu preciso dizer que o nosso Deus, Ele é ingovernado. Como assim? Eu e você somos governáveis. A temperatura governa a nossa vida. De que forma? Quando você foi sair de casa hoje, você observou se estava frio ou se estava quente, não é verdade? E a temperatura governou você. Ela ditou qual era a roupa que você tinha que vir. Você é governável. Quando você acorda pela manhã, disposto ou não disposto, e você se levanta da sua cama, vai para o seu trabalho, o trânsito, as limitações governam você e vão determinar que hora você vai chegar, que momento você vai chegar. Eu e você somos governáveis, mas existe um Deus, e o salmista está dizendo, Ele é, não tem ninguém que o governe, não tem ninguém que diga algo para Ele fazer, ninguém manda nele, ninguém dita as regras para Ele é, e isso já basta para você adorar e exaltar, porque Ele é. Aleluia, aleluia. Esse Deus, Ele é aquele que tem sobre o seu domínio todo o controle. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar que Deus tem na sua mão todo o controle, porque tudo o que acontece na nossa vida, existem muitas pessoas que pensam e acham que o que acontece na nossa vida é coincidência, o que acontece na nossa vida era para acontecer, ou foi o acaso. Não, eu entendo da seguinte forma, tudo o que acontece na minha vida é permissão de Deus. Porque todas as coisas contribuem, ainda que seja algo bom, ainda que seja algo negativo, é Deus que permitiu, porque a minha vida, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, está sob o controle das mãos de Deus. Isso é tão evidente na Bíblia Sagrada, quando eu olho para o texto de Jesus, quando Ele está pregando para uma multidão, e de repente Jesus vai se afastando um pouquinho da multidão, porque as pessoas estão chegando, se aglomerando para ouvir Jesus pregar, e de repente Jesus coloca o pé e ele já está quase na água, não tem mais para onde ir, e a multidão está chegando, e Jesus precisa aumentar o seu alcance para poder pregar a palavra que ele estava pregando. E aí Jesus observa, e o que ele vê? Uma embarcação, Pedro lavando as redes. Jesus pede emprestado, sobe sobre a embarcação e começa a pregar, se afasta um pouquinho da margem, e agora Jesus tem um maior alcance de toda a plateia. Jesus está lá pregando, ensinando, e ao lado dele um camarada frustrado. E ao lado dele um camarada decepcionado. Por quê? Porque conhecia a pescaria, era inteligente nessa questão, era profissional nessa questão, mas a noite inteira não pegou nada. E agora ele está pela manhã frustrado, lavando as redes, e Jesus aqui pregando, e do lado dele alguém frustrado.
E de repente, quando Jesus termina de pregar, Jesus olha para aquele homem frustrado e fala assim: ei, vamos para dentro desse mar aí, porque agora você vai pescar. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é o que a Bíblia me apresenta. Pedro poderia ter questionado muito mais do que ele questionou. Ele falou: Senhor, eu fui a noite toda, não peguei nada. Mas o que é mais lindo, irmão Ronaldo, é o que ele vai falar agora: mas sob a tua palavra eu vou tornar a lançar a rede. Você percebeu o detalhe aqui? Ele não fala em hipótese alguma sobre a tua palavra, mas ele fala sob a tua palavra. Se Pedro dissesse sobre a tua palavra, Pedro estaria dizendo: eu vou lançar a rede só para mostrar que carpinteiro não sabe pescar, e eu vou mostrar para você que agora não dá peixe. Mas quando ele fala sob, ele está dizendo: eu vou debaixo da tua palavra, porque quem está falando aqui tem autoridade, ele controla, meu irmão, porque ele é. Sabe o que eu afirmo essa noite? Para você poder glorificar ao Senhor, a sua vida está sob o controle de Deus. Deus está controlando a sua casa, Deus está controlando a sua vida. Não, o que aconteceu na sua vida essa semana não foi para te destruir, é Deus te preparando para te colocar num lugar melhor. Essa porta de emprego que fechou, não é Deus colocando você no deserto, Deus está te preparando para uma porta muito maior. A tua vida está no controle de Deus, a tua casa está no controle de Deus. Você pode glorificar, porque Ele é. Aleluia. Tudo está sob o controle de Deus, desse Deus que é. Diga para quem está do seu lado aí: ouviu bem? O meu Deus, o seu Deus, Ele é. Ele é. Quando eu estava lendo esse texto alguns dias atrás, e falando com Deus veio no meu coração e me perguntou algo, e eu quero transferir essa pergunta para você, irmão. Deus perguntou para mim assim: o que eu sou na sua vida? O que eu sou para você? E eu pergunto para ti: o que Deus é para ti? O salmista está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor. Ele deixou bem claro o que Deus é para ele. Eu pergunto para você: o que Deus é para você? Infelizmente, para algumas pessoas, sabe o que Deus é? Um faz tudo, alguém que resolve tudo. Sabe o que Deus é para algumas pessoas? A luz no final do túnel. Sabe o que Deus é para algumas pessoas? Aquele camarada que está do lado, preparado, só esperando o momento de você escorregar para ele te ajudar. É alguém que está com você só quando as coisas estão indo mal. Sabe o que Deus é para algumas pessoas? Aquela gôndola do supermercado. Não entendeu? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Para muitas pessoas, Deus é apenas isso. Deus, Ele quer ser na sua vida muito mais do que isso, meu irmão. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Deus, Ele quer ser a pessoa que está presente não apenas quando tudo vai mal, quando tem lágrima, mas também quando você está se alegrando, quando você está glorificando, quando você está festejando. Eu glorifico ao Senhor, porque quando Jesus chega lá na tumba, quando Lázaro estava morto, a Bíblia diz, e Jesus chorou. E eu estava lendo esse texto e digo: Deus, o Senhor sabia, o Senhor já sabia que ia ressuscitar o homem, por que o Senhor chorou? Aí eu entendi. Sabe o que Deus me falou? Ele me disse assim: eu chorei porque eu sou um Deus que choro no momento da dor, mas eu também me alegro quando os meus filhos estão se alegrando. Aleluia. Esse Deus que você serve, o que Ele é para você? Sabe o que Deus quer ser para você? Ele quer ser a cura para a sua enfermidade, meu irmão. Sabe o que Deus quer ser para você? Ele quer ser a alegria na sua tristeza. Sabe o que Deus quer ser para você? Ele quer ser o verão no teu inverno. Ele quer ser a luz nas tuas trevas. Sabe o que Deus quer ser para você? Ele quer ser a resposta para a sua maior indagação. Sabe o que Deus quer ser para você? Ele quer ser a solução para o teu maior problema. Deus quer ser na sua vida tudo aquilo que você precisar que Ele seja. Ele é. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Você consegue ver aqui o salmista
traçando aqui com um sentimento de propriedade. O Senhor é meu. Meu. O Senhor é o meu pastor. Quando o salmista escreve isso, com esse sentimento de propriedade, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Ele é meu, mas eu sou dele. Intimidade. Eu conheço Ele e Ele me conhece. Eu conheço Ele e Ele me conhece. Eu conheço os desejos dEle para a minha vida e Ele me conhece. Ele sabe, Ele conhece a minha estrutura. Ele sabe o que eu sou, o que eu faço, quando eu erro, quando eu acerto. Ele é meu e eu sou dele. Sabe o que está faltando para muitas pessoas? É entender e compreender Deus dessa forma. Um Deus que é dele. Um Deus que não é apenas um objeto de manuseio, mas um Deus presente. Um Deus que quando você precisa, você sabe, Ele está perto. Ele está por perto. Sabe por que existem muitas pessoas que são frustradas? Sabe por que existem muitas pessoas decepcionadas? Porque pintam um quadro de Deus como que se Deus fosse alguém distante, alguém inacessível, alguém que para chegar perto dele, você tem que fazer muitas voltas e tentar tantos recursos, e por isso essas pessoas se decepcionam, porque imaginam que ter acesso a Deus é a mesma coisa que tentar ter acesso a um presidente, a um senador, mas se engana você se você pensa desse jeito. O Deus que você serve é um Deus presente, independente da tua crise, independente da tua dor. Se você clamar, meu irmão, o Deus que você serve está aí do teu lado para ouvir o que você tem para dizer para Ele, e Ele vai te responder, vai trazer a solução, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Ele é o meu. Eu vejo Davi dizendo aqui que esse Deus, Ele não é um Deus vingativo, como os deuses que algumas mitologias pintam. Eu vejo Davi dizendo aqui que Ele não é um Deus assim meio caprichoso, somente em alguns detalhes de algumas pessoas, como alguns místicos pensam que Deus é. Eu vejo Davi dizendo: Ele é o meu. Sabe o que ele está dizendo? Pessoal. Pessoal. Eu tenho acesso a Ele. Meu irmão, você está entendendo o que eu quero dizer para você essa noite? Você serve a um Deus que, independente da hora, independente do momento, independente da circunstância, se você precisar dEle, Ele vai estar disponível para você. Jesus chega, depois de uma viagem, a multidão o recebe. Lá vem Jairo. E o que Jairo fala? Senhor, minha filha está enferma na minha casa. Jesus podia ter dito tantas coisas. Não posso agora, nesse momento não dá, já tenho um compromisso. Senhor, é na minha casa, tem que ir. O que Jesus faz, irmão? Eu vou na tua casa, disponível. É para ir na tua casa? Eu vou. Quando o centurião chega e ele fala: Senhor, meu servo está doente lá na minha casa. O centurião nem convida. Jesus fala: eu vou lá na tua casa. O centurião se assusta e fala: não, peraí, a minha casa não é digna de receber a planta dos teus pés. Manda com uma palavra. Mas Jesus queria ir lá. Sabe por quê? Porque eu e você servimos um Deus acessível, um Deus disponível. Pode clamar, porque Ele vai te ouvir. Esse é Deus. Esse é Deus. Davi escreve esse salmo na perspectiva de um pastor de ovelhas. E como tal, Davi conhecia muito bem esta função. Eu gosto de pensar em Davi, antes de pensar em Davi o guerreiro, eu gosto de pensar em Davi, aquele menino, aquele garoto, sentado sobre uma pedra, com a sua harpa, meditando, glorificando a Deus, mas sem perder de vista as ovelhas do papai. Eu gosto de pensar em Davi dessa forma. E Davi, ele vai transcorrer todo este salmo dentro desta linguagem.
ele fala: o Senhor é o meu pastor. Davi, ele conhecia muito bem a função de ser o pastor. Davi, ele conhecia muito bem o que era pastorear, cuidar, limpar, proteger. Só que agora ele se coloca na condição de ovelha. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. E ele se coloca na posição de ovelha. Davi poderia ter iniciado esse salmo de tantas outras formas: o Senhor é o general e eu sou o soldado, o Senhor é o líder e eu apenas o servo. Mas ele fala: o Senhor é o meu pastor. Se ele é o pastor, eu sou a ovelha. A ovelha, querido, tem algumas características interessantes. A ovelha, ela tem algumas características que, cá para nós, parece muito com a gente. Parece muito com a gente. A ovelha, ela é um animal incapaz de se defender por conta própria. As ovelhas são simplesmente ingênuas. Na questão de defesa, não tem garra, não tem presa, é alvo fácil. As ovelhas são indefesas. As ovelhas, em muitas vezes, elas se sujam, mas não percebem que estão sujas e fica sujo daquele jeito mesmo. Se não é o pastor, vim limpar, vim cuidar, vim tratar, vim tirar as impurezas, as sujeiras, ela fica suja e nem percebe. A ovelha, na maioria dos casos, ela é um animal míope. Elas não enxergam os perigos, e por não enxergar os perigos, é alvo fácil para as feras e também para os abismos que estão ao seu lado. Parece que quando eu penso em uma ovelha, parece que eu vejo a minha vida antes de entregar a Cristo. Parece que eu vejo a minha vida antes de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Andando errante, totalmente sujo pelo pecado, até o dia em que o pastor vem, limpa, tira a sujeira que está nela, prepara e coloca no aprisco em proteção, bem guardada. A ovelha, na maioria dos casos, é teimosa, porque o pastor mostra o caminho para ela, mas ela insiste, por não ter a noção do perigo, ela insiste em sair da rota. E eu me lembro de uma história muito interessante de um pastor que estava apacentando as suas ovelhas e havia uma ovelha teimosa. Pensa numa ovelha teimosa. Ele pegava com o cajado e puxava para o caminho, andava mais alguns metros e ela se desviava. Ele puxava com o cajado, andava mais alguns metros, ela se desviava. Ele pegou aquela ovelha, trouxe para perto dele e quebrou a pata daquela ovelha, pastor Ledial. Eu e você, se estivéssemos olhando isso, a gente ia dizer: que pastor malvado, para que ferir a ovelha? Mas sabe o que ele fez na sequência? Ele não deixou a ovelha lá para morrer. Ele pegou aquela ovelha e colocou no seu colo. E depois que ele colocou a ovelha no seu colo, ele caminhava com a ovelha, mostrando o caminho certo para a ovelha. E enquanto ele caminhava com a ovelha, ele ia tratando das feridas, cuidando daquele ferimento. E quando a ovelha estava totalmente curada, sarada, sabe o que ele fez? Coloca a ovelha no caminho. Aí eu pergunto para você: será que essa ovelha ia sair daquele caminho de novo? Não. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a lição. O nosso sumo pastor, que é Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, mas Ele é juízo também. Existem muitas pessoas que veem Deus apenas aquele Deus que é bom, que é amor, que é misericórdia, e por isso brincam com Deus. Nas minhas aulas de discipulado, falando sobre pecado e as consequências do pecado, eu alerto aos novos convertidos sobre isso. A maioria das perguntas é aquela: e se eu pecar, Deus perdoa? É claro que Deus perdoa. Agora, em nenhum momento da sua vida vá pecar
de uma forma premeditada, dizendo: eu vou fazer porque eu sei que Deus perdoa. Não faça isso. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus, Ele é bondade, mas também Ele se ira, irmão. E quando Ele se ira, sai da frente. Aquele pastor feriu a ovelha, mas para mostrar para ela o caminho certo. Muitas vezes Deus age na nossa vida de uma forma que a gente não gosta. Muitas vezes Deus age na nossa vida de uma forma que a gente não acha legal. Eu não gostei desse jeito. Eu não gostei dessa forma que Deus me tratou. Não gostei da forma que Deus agiu. Mas abra os seus olhos. É Deus protegendo você de algo muito pior. É Deus mostrando para você o caminho certo. E o que tem de ovelha na igreja, infelizmente, teimosa, teimoso. Eu sou dono do meu nariz, eu me governo, eu sei o que é certo. E aí depois, infelizmente, lá na frente, se frustra, se decepciona. E aí tem que voltar correndo para os braços do pai. E de forma alguma o pai vai dizer: está vendo? Eu te avisei. Não, ele vai te receber, mas você poderia ter evitado. Você poderia ter evitado. A ovelha é aquele animal que é dependente. Eu me vejo aqui, irmão. Eu vejo você aqui. Sabe por quê? Porque se não fosse Deus na minha vida e na sua vida, o que seria de nós? Se não fosse Deus lá na sua casa, se não fosse Deus no seu trabalho. E eu sei que existem pessoas aqui que já receberam grandes livramentos do Senhor, e eu repito, e se não fosse Deus, você não estaria aqui. A ovelha, como um animal totalmente dependente, ela precisa de atenção, e o bom pastor é aquele que não apenas dá atenção, mas ele dá a vida pelas as suas ovelhas. E deixa eu te dizer uma grande verdade: o diabo, como diz a Bíblia, anda como leão, procurando alguém que possa tragar. E infelizmente algumas ovelhinhas não têm vigiado, não têm percebido que o diabo está rondando, que o inferno tem projetos para tirar você do meio, para tirar você dali da onde você está, centro da vontade de Deus. E quantas ovelhas que têm saído, que têm ido para fora, e o diabo tem ceifado a sua vida, longe do aprisco. Deus te trouxe aqui essa noite para você meditar nisso. Você é dependente de Deus. Em nenhum momento da sua vida, em nenhum instante da sua vida, olhe para dentro de você e diga: eu consegui porque eu tenho condição, eu cheguei porque eu estudei, eu alcancei com recursos próprios. Não, meu irmão, porque se Deus tirar a mão de sobre a sua vida, o que vai acontecer com você? Porque se Deus deixar você de lado por um momento, o diabo vem e ele faz a festa lá na sua casa, destrói a sua família. Mas sabe por que isso ainda não aconteceu? É porque o sumo pastor está cuidando das ovelhas, ele está protegendo as ovelhas. Existe um Deus do céu que pagou um alto preço para que hoje você estivesse aqui. Existe um Deus no céu que pagou um alto preço para limpar você, ovelhinha, que estava suja, que estava desgarrada, que estava prestes a cair no abismo. Ele pagou um alto preço. Ele derramou o seu sangue para que você não precisasse derramar o seu. Que pena que infelizmente algumas pessoas negligenciam, não dão valor, não dão bola para essa ação de Deus. Mas graças a Deus, porque você está aqui essa noite, porque você aceitou o sacrifício do Calvário. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi, ele revela aqui, irmãos, o segredo do seu sucesso. O segredo do sucesso de Davi não é porque ele era um grande soldado. O segredo do sucesso de Davi não era porque ele tinha conhecimento na guerra e sabia manusear uma espada. O segredo do sucesso de Davi é porque tudo na vida dele, ele acreditava ao Senhor. E eu me lembro quando o profeta chega na casa do pai, Jessé,
e ele chega para ungir alguém a rei. Ele não sabia quem era. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, a Bíblia nos apresenta que Samuel olha para os que estavam na casa e ele observa aqueles que os seus olhos agradou. E você conhece a história, ele vai para ungir Eliabe, Abinadab, Samá, e Deus vai dizendo no ouvido: não é esse, eu não quero esse. Não olha como o homem olha, Samuel, olha como eu olho o coração, eu olho a integridade. Davi não estava na casa, mandam chamar Davi, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chega, fazem Davi entrar, e quando Davi chega, a voz de Deus vem no ouvido do profeta e fala: é esse aí que eu quero, rapaz. Por que você estava querendo antecipar? Por que você estava querendo fazer do teu jeito? É esse aí que eu escolhi. E Davi então é ungido. Na hora que Davi é ungido, o Espírito de Deus se apodera dele. E no Antigo Testamento o Espírito Santo não descia como hoje. Se você clamar, se você buscar, o Espírito de Deus vem e enche você. No Antigo Testamento o Espírito Santo descia de uma forma regrada. Profetas, reis, sacerdotes, juízes, em momentos específicos. Se o Espírito Santo descia dessa forma, como ele entrou em Davi, ele precisou sair de alguém, e saiu de Saul. E quando o Espírito de Deus saiu de Saul, espíritos do inferno vieram e começaram a perturbar a Saul. E alguém que estava perto de Saul disse assim: olha, só uma música bem tocada para acalmar o coração do rei. Você conhece alguém? Eu conheço. Tem um menino, olha, ele é bom, corajoso, e vai falando, bom em palavras, o menino toca bem, instrumento, ele é fera. Só que tem um detalhe na vida dele que faz toda a diferença. Qual é? O Senhor é com ele. Esse era o segredo do sucesso de Davi. Deus era na vida dele. O que tem que chamar a atenção na tua vida, meu irmão, ei, deixa eu falar só para você, não é a roupa que você veste. O que tem que chamar a atenção na sua vida não é para que lado você penteia o seu cabelo. O que tem que chamar a atenção na sua vida não é a beleza que, graças a Deus, Deus deu para você e te presenteou. O que tem que chamar a atenção na sua vida quando você anda pelas ruas dessa cidade não é o seu nome, a sua posição ou até o carro que você está dirigindo. O que tem que chamar a atenção na sua vida quando as pessoas olharem para você é que elas olhem para você e vejam Deus na tua vida. Lá vai alguém que tem Deus. Lá vai uma mulher que é uma mulher de Deus. Ah, meu irmão, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Tantas pessoas querendo impressionar com tantas coisas, e você vai impressionar mesmo quando você levantar a tua mão para o céu e Deus usar você, quando você orar e o enfermo for curado, quando você falar e as coisas acontecerem, aí você vai impressionar. Agora com o carro, com a roupa, irmão, isso aí tudo passa. Agora um bom testemunho, um caráter de um cristão autêntico, você vai para a terra, mas os seus filhos vão contar: o meu pai era um homem de Deus, a minha mãe era uma mulher de Deus. Você vai, mas o teu testemunho vai ficar. Aleluia, aleluia. Eu gosto de pensar neste salmo desta forma, como um homem que já esteve do lado em que pastoreava, e por conhecer toda esta dinâmica do pastoreio, ele entende que ele não tem condição de ficar na posição que ele está. Ele conhece como é que o pastor trabalha, mas ele também reconhece que ele não tem condição de ficar ali. Espera aí, deixa eu me colocar no meu lugar. Eu sei o que um pastor faz, mas eu sou ovelha. Ele é o pastor, ele que cuida, ele que sara, ele que protege. Levante a tua mão essa noite para receber a palavra profética que eu tenho para você. Infelizmente, existem pessoas que estão se desgarrando desse aprisco, estão indo em busca de alimento
alimento que aparentemente vai trazer algum sustento para a sua vida, mas coma aqui, porque os pastos verdejantes estão aqui, e enquanto você estiver comendo aqui, a sua família não vai perecer, a tua casa não vai perecer, os teus negócios não vão perecer. Se alimente do alimento que o sumo pastor tem para te dar essa noite. Vai, se alimenta, coma dessa palavra, se alimenta do que aquilo que ele tem para te dar, se alimenta. Você não pode dizer em hipótese alguma que a igreja que você serve a Deus não tem alimento sólido para você. Irmão, você não pode dizer isso. Tem quase 4 anos que eu congrego só aqui na sede, e atuo só aqui na sede. Mas antes de vir para cá, tanto eu como a minha esposa, a gente conheceu muitas igrejas nesse Brasil. E está difícil, hoje, achar igreja que preza pela palavra de Deus. É muito oba-oba. Me perdoe dizer aqui, mas é muita conversa fiada. O que vai sustentar é a palavra de Deus. O que vai alicerçar é a palavra de Deus. O que vai te alimentar é a palavra de Deus. O que vai fazer você ir para o céu salvo é a palavra de Deus. Então se alimenta. É SEADBLO, participa. É escola bíblica, vem para cá. Não se canse, porque todo dia tem palavra de Deus para você. Tem alimento sólido para edificar a tua alma. Meu Deus, vamos para frente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi fala de nada me faltará, ele está dizendo, eu gosto de uma versão da linguagem de hoje que diz assim: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. E é uma realidade, irmão. Se você tiver Deus na sua vida, se você tiver a consciência de que Deus está no controle da sua vida, você não precisa de mais nada. Se você tiver a certeza que Deus está guiando você, você não precisa de mais nada. Nada vai te faltar. Era para você ter dado um glória a Deus agora. Não vai faltar nada. Se não vai faltar as bênçãos, eu tenho que te dizer também, espero que você glorifique, não vai faltar as provas também. Não vai faltar. Porque vida cristã não é só festa, você sabe disso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, vai tirando o cavalinho da chuva, você que pensa que aceitou Jesus e agora vai ser só festa, happy hour. Uhul, não é. Tem prova, tem luta, tem dificuldade, mas sabe o que eu glorifico ao Senhor? Que mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, Ele está presente. Tem prova, tem luta, tem dificuldade, mas se eu sou uma ovelha obediente, o meu pastor vai me abençoar. Vou sair da prova glorificando e adorando ao nome dEle. Eu concluo essa noite. Só falei do primeiro versículo, né, irmãos? Eu concluo essa noite com o que Jesus fala em João capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia? Evangelho de João, capítulo de número 10. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Sabe o que diz ali? Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando aqui, irmãos? Quem? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ponto. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E Ele está dizendo que as ovelhas dEle, Ele as conhece. Ele conhece você. Ele sabe do que você precisa.
Ele sabe do que você necessita. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha, ela é um animal tão interessante, que eu já tive essa experiência de ver, porque alguns tios da minha mãe, eles têm em um sítio aí pro oeste catarinense, algumas ovelhas, e é tão engraçado, irmãos, que se for qualquer outra pessoa chamar, elas não vêm. Se for qualquer outra pessoa tentar colocar elas para dentro do cercado, elas não vêm. Mas quando vai o dono, o pastor, aquele que todo dia está cuidando, está zelando, está protegendo, ele não precisa falar nada. Eu vi isso, ele só vai na frente dela, dá uma volta e ela já começa a seguir. Sabe o que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas, quando eu falo, elas entendem que é eu que estou falando. Elas ouvem. E você sabe que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Quem ouve presta atenção. Deixa eu dar um exemplo. Você está me ouvindo, porque você está prestando atenção. Agora, se um carro passar lá na rua e buzinar algumas vezes, você vai escutar. Mas se eu te perguntar quantas vezes ele buzinou, talvez você não vai saber. Por quê? Porque os teus ouvidos não estão limitados apenas ao som da minha voz. Tudo que está acontecendo, se qualquer barulho acontecer, você vai perceber. Mas você está escutando o ambiente, mas está me ouvindo, porque você está prestando atenção ao que eu estou falando. Jesus, ele não diz: as minhas ovelhas elas escutam, não, elas ouvem. Quando eu falo, elas prestam atenção. Aleluia. E sabe o que ele vai dizer? Versículo 28, para as ovelhas que ouvem e obedecem, sabe o que ele fala? Eu lhes dou a vida eterna. Que é o céu, irmão. Ouça a voz de Jesus e obedeça. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais significa em tempo algum, em hipótese nenhuma. Perecer significa padecer, sofrer, morrer. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas, não as que escutam, porque as que escutam, entra aqui, sai aqui, não obedece, mas quem ouve, as ovelhas que ouvem, o céu está reservado, jamais vai perecer. E para mim encerrar minha mensagem, que eu já passei do horário, ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: as minhas ovelhas, aquelas que ouvem, eu conheço, elas me seguem, eu dou vida eterna, não vai perecer, porque está do meu lado, e quem anda comigo não perece. Lembra dos discípulos, no barquinho, vem a tempestade, discípulo correndo para um lado, outro para o outro, tentando tirar a água, acorda Jesus que estava dormindo. Qual é a palavra que eles falam? Mestre, não te importa que pereçamos? Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: ei, vocês não conhecem com quem que vocês estão falando? Quem anda comigo não perece. Vai na parte da frente do barco e fala: ei, vento, fica quietinho, mar, aquieta-te. E diz a Bíblia: e fez-se grande bonança, porque quem anda com Jesus, colado com Jesus, ouve as orientações de Jesus, não perece. E ele encerra: ninguém, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe o que ele está dizendo? Você é bem guardado, você é protegido. Amém, meu irmão? Fique de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Reconheça que você é uma ovelha desse pasto. Reconheça que existe um pastor sobre a sua vida. E o que eu acho mais lindo é que esse Deus, que é o sumo pastor, ele tem representantes aqui, porque a Bíblia diz que Deus falou: eu vou dar pastores que vos apacentem. Você tem pastores que oram a Deus pela tua vida, que buscam a Deus pela tua vida. Não troque essa comunhão aqui por conversa fiada, meu irmão. Não troque os seus líderes, os seus pastores, por mentiras deslavadas. Deus tem constituído pastores íntegros, verdadeiros, que têm orado pela sua igreja, que têm abençoado e que têm dado a vida. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Pai, eu estendo a minha mão sobre a vida de todas essas pessoas nesse momento. Deus, nós reconhecemos
que somos ovelhas. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos dos teus cuidados. Assim como a ovelha se suja facilmente e não tem condição de se limpar, de se lavar, até porque se cair nas águas, pelo peso, Senhor, da sua lã, ela vai para o fundo e vai morrer. Deus, nós reconhecemos que somos ovelhas do teu pasto, do teu rebanho. Reconhecemos que muitas vezes nos sujamos, não temos condição de nos limpar, mas nós reconhecemos que o teu sangue já nos limpou, Senhor. Deus, nós estamos aqui na certeza e na convicção de que tu és o nosso sumo pastor, aquele que dá a vida e que deu a vida por nós. Ah, Senhor, quantas pessoas que infelizmente não têm reconhecido, não têm entendido que tu és o verdadeiro pastor e que o alimento que vai edificar a nossa alma e a nossa vida espiritual está na tua mão, Senhor, e tem ido se alimentar com tantas podridões. Espírito de Deus, que essa noite eu e os meus irmãos saiamos daqui com esta convicção que o Senhor tem um alimento saudável para a nossa vida, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o Deus da nossa providência, que o Senhor é o Deus que nos resgatou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos libertou. Pai, nós entendemos e aceitamos que somos parte desse rebanho, Senhor, e se em algum momento da nossa vida estivermos em risco, saindo da tua proteção, perto de um abismo, ou que Satanás esteja rodando para nos tirar de perto de ti, Deus, Senhor, cumpre a tua palavra quando tu diz que ninguém vai nos tirar da tua mão. Nós queremos estar na tua mão, Senhor. Nós queremos estar na tua mão porque entendemos que se estivermos na tua mão, ninguém vai nos tirar de perto de ti. Nós entendemos que se estivermos na tua mão, estamos no centro da tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: não saia desse rebanho. Aqui tem alimento para você. Aleluia.